Olá, vamos cultuar, celebrar ao Senhor. Sim, esteja conosco para assim fazermos. E você, já deu seu joia? Tem um like aí, né? Um dedinho que você vai apertar e vai para cima. Curte o canal Quadrangular Penha para que mais e mais o nosso canal venha crescer, se fortalecer. Então, entra, dá um like, né? Goste do nosso culto e vamos também aproveitar para convidar aqueles amigos, nossos familiares, os vizinhos. Envie esse link que você recebeu, diga que o culto está começando, estamos aguardando cada um. Com muita alegria recebemos cada um de vocês para eles darem o like e estar conosco, porque nós vamos agora invocar ao Senhor, bendizer, louvá-lo. Vem estar conosco, tá? Compartilha aí o link, ó, tá aí na tela, convidando seus queridos para juntos, em uma só voz, louvarmos ao Senhor. E eu quero então te desejar que a paz seja com você. Que esta paz te alcance no seu lar, no trabalho, a caminho, aonde você está. Vamos agora bendizer ao nosso Deus. E eu vou orar para entregar este culto a Ele. Se você puder fechar os olhos, senão coloque o seu pensamento diante do trono do Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, te louvamos, porque o Senhor é muito bom. As suas misericórdias se renovam a cada manhã e nós estamos aqui, Senhor, para exaltar o teu nome, para te clamar, para te invocar, e sabemos que o Senhor nos ouve e o Senhor tem para nós algo neste momento. Muito obrigada. Te adoramos de corações, Senhor, gratos, e dizemos que o Senhor é o nosso Deus e a ti é digno da honra, da glória e do louvor. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Sim, é o convite que eu faço para você. Te adorarei.
Glória a Deus. Como é bom, né? Louvar ao Senhor. E nós estamos assim com o coração muito, muito ardentes, porque logo, logo vai chegar a nossa live Vida para as Nações. 7 de abril tá chegando, né? Olha que coisa maravilhosa vai acontecer na Igreja do Evangelho Quadrangular em todo o Brasil e outras quadrangulares aí ao redor do mundo. A live Vida para as Nações, às 20 horas. Se você ainda não pegou esse flaconete, venha retirar e ainda dá tempo de você convidar pessoas para que elas possam estar participando, porque o médico dos médicos vai operar. Nós temos ouvido tantos testemunhos já que aconteceram e o Senhor, ele continua sendo o mesmo. Não é só cura física, mas cura emocional, nos relacionamentos, seja o que for, o médico dos médicos vai operar maravilhas. Então, 7 de abril, às 20 horas, já esteja orando, clamando, porque nós vamos colocar a nossa fé no nosso Senhor Deus. Cada um leve esse flaconete, segure aí na sua casa e assistindo a live nós vamos receber, né, a oração e o momento de abrir e nos ungir. Cada um vai estar aí na sua casa. Aproveita, porque grandes coisas o Senhor vai fazer nesse dia, viu? O Senhor é poderoso, Ele faz milagres e maravilhas. Esse é o Senhor que nós cremos. Nós somos da Quadrangular, em que cremos que Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Então, 7 de abril é a nossa live. E no dia 7 de abril, nós vamos começar um propósito, uma campanha 21 dias de jejum da vitória. Olha que coisa maravilhosa. Você vai receber palavra, você vai estar meditando, coloca a tua vida diante do Senhor e verás quão grandes coisas Ele faz. E queridos, no dia 27 de abril, é o término, nós vamos ter aqui no nosso culto das 18 horas, no culto da família, batismo nas águas. Festa no céu, quando um pecador, né, se resolve tomar a melhor decisão, que é se batizar. Então nós vamos ter, se você não foi batizado, se você conhece alguém que ainda não é batizado, fale com essa pessoa, encaminhe para ela, fala para vir falar conosco, porque dia 27, batismo nas águas, no culto das 18 horas, nós vamos festejar muito. Você que já é batizado, venha participar para a grande festa que vai ter, porque é maravilhoso. Quando nós nos alegramos, a igreja se alegra diante da presença do Senhor. O rei Davi dizia, né? Um dia contigo vale mais que 1000. Então vai ser maravilhoso, viu, queridos? E dia 12 de abril, nós vamos ter uma cantata, olha, cantata de Páscoa. Como é importante que você convide pessoas também nesse sábado, 19h30, 12 de abril. Convide todas as pessoas para virem aqui, assistir esta cantata e conhecer quem é o motivo da nossa Páscoa, Jesus Cristo. Vai ser uma grande festa nesta igreja, tá? Então venha participar conosco, 12 de abril, tá aí. Cantata de Páscoa, glória ao nome do Senhor. Todos os grupos missionários estão se mobilizando para essa cantata, então você convide pessoas e marque na sua agenda dia 12 de abril às 19h30. E no dia da Páscoa, no domingo de Páscoa, 20 de abril, nós vamos ter o quê? Às 6 horas da manhã, é o culto da ressurreição. Que culto maravilhoso! Tal qual aquelas mulheres que sim, levantaram logo cedo no domingo para ir lá cuidar do corpo de Jesus. Mas ao chegar lá, que alegria! Ele não estava. Ele já tinha ressuscitado, porque ele vive. Então nós temos muito a comemorar. Jesus vive. Culto da ressurreição, 6 horas da manhã, acorda, vem em jejum, que aí depois do culto nós temos um café da manhã para celebrar o Jesus que vive. Essas são as atividades da nossa igreja. Também tem aí as devocionais. Participe no seu grupo de jovens, de adolescentes aos sábados, 19 horas, e também das mulheres, terças-feiras, 20 horas.
tudo aquilo que a igreja proporciona. Participe, tá? Das devocionais e nos cultos. Quinta-feira, 15 horas, culto presencial. 20 horas, culto presencial. Domingo, 9 horas, culto de oração presencial. E 18 horas, culto da família. Participe. A igreja está de portas abertas. Convide pessoas, porque Jesus nos chama, né, a ir e evangelizar e trazer vidas para conosco, tá? Glória ao nome do Senhor. Nossa igreja está em muitas atividades e o Senhor vai operar poderosamente. Glória a Deus. Então, continue para receber agora a palavra do Senhor e oração. Muitas coisas vão acontecer neste culto. Glória a Deus. Live Vida para as Nações. O médico dos médicos vai operar. Receba a cura e o milagre que você tanto espera. Várias nações unidas em oração com o pastor Mário de Oliveira e clamando ao Deus Todo-Poderoso. Acompanhe ao vivo através do canal Quadrangular Oficial no YouTube a live Vida para as Nações. O médico dos médicos vai operar. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Esteja na sua casa, no seu trabalho, na sua casa de campo, na sua casa de praia. Se você estiver em férias, se você estiver no carro, no metrô, no avião, no submarino, na bicicleta, no skate ou na estação espacial, haja paz no seu coração. Aonde você estiver, nós nos reunimos mais uma vez com o objetivo de engrandecer, de exaltar e de glorificar aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. O nome dele é Jesus, o nosso Senhor. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. É gostoso ter você aqui conosco. E hoje eu quero meditar com vocês na Palavra de Deus em um texto conhecido, mas que nos remete a uma sabedoria especial. Se você tem a sua Bíblia, leia comigo aí, abra aí para lermos juntos, em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 8. Estou dando um tempinho para você poder abrir aí, manuseando o celular ou a Bíblia de papel. É sempre importante você ler a Bíblia, conhecer aquilo que foi deixado para nós, como referência, como informação, como história, como futuro. Vamos ler a Bíblia? E assim está escrito: em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Amém. É especial termos a instrução da palavra de Deus. Ela nos ajuda a seguirmos em frente no tempo em que aqui estamos. Há sempre uma dúvida profunda no ser humano: de onde veio? Qual é o propósito de estar aqui e para onde vai? A Bíblia Sagrada nos dá a direção a respeito desses assuntos. Ela diz que de onde viemos, fomos criados por Deus. Qual o propósito de estarmos aqui? De glorificá-lo na nossa existência. E para onde vamos? Aí, o destino futuro do ser humano depende da vontade própria dele. Se ele quer estar com Deus na eternidade ou sem Deus. Então, eu posso dizer que no meu caso, eu estarei com Deus na eternidade. E são essas palavras que a Bíblia nos deixa, no sentido de nos orientar para como viver. Quando nós vimos personagens, pessoas que viveram no passado e tiveram ali a sua vida descrita no Velho Testamento. Por exemplo, Moisés foi alguém que por 40 anos ele esteve em um palácio. Ele foi salvo pela filha do faraó, do rio, da matança. Ele foi alguém que
foi criado em todo o conhecimento e sabedoria mais moderna da sua época, mas aos 40 anos ele foi ter um encontro com Deus. E ali conheceu no deserto Deus, também a sua família futura, a sua esposa, seu sogro. E ali Deus o instruiu por mais um tempo e ficou 40 anos até que ele foi usado por Deus para trazer o povo para fora do Egito. E por mais 40 anos Moisés caminhou com eles no deserto. E quando Deus ia fazer o povo entrar na terra prometida, Deus o recolheu. Ou seja, foram 120 anos em que a história de Moisés foi contada. Existem outros também que a Bíblia conta a sua história, como o rei Davi. A história também conta de outras pessoas que tiveram experiências com Deus e a sua idade. Como, por exemplo, Abraão, quando Deus o chamou, ele tinha em torno de 75 anos, para que ele pudesse ter ali, a partir daquele momento, um propósito com Deus, que Deus faria dele uma grande nação. E disse: sai da tua terra, da tua parentela, e você vai para o lugar onde eu vou te conduzir e te guiar. E a Bíblia diz que Deus aparece a ele de novo, já em idade avançada. E aí fala: olha, eu vou fazer de você então alguém que vai gerar um filho. E foram tempos. Às vezes as pessoas querem que tudo aconteça no agora, mas existe projeto de Deus, existe propósito de Deus para a vida. Você, quando lê também, você pode ver José. José foi alguém que Deus mostrou a ele o que seria o futuro, mas até chegar no momento em que Deus mostra para ele, foi bastante tempo. Foi mais ou menos em torno dos 30 anos que José foi colocado para governar o Egito. Ou seja, ele ainda jovem foi levado como escravo, ele ainda jovem foi levado como possessão daqui, preso ali, e possessão no sentido de que alguém possuía os direitos dele, né? E assim por diante. Ou seja, foi alguém também que, para cumprir os projetos que Deus tinha na vida dele, demorou algum tempo. Nós vemos isso também na vida de Sansão. Deus revelando que do seu nascimento ele teria um menino, alguém exclusivo para si. Sua mãe era estéril, seu pai também. Eles não tinham, até aquele momento, filhos. Até que o anjo do Senhor venha e diz a ela que ela teria um filho. E o pai, então, fala assim: bom, eu preciso falar com essa pessoa que falou com você. E de novo o anjo aparece e a mãe vai buscar o pai e diz: olha, ele está ali, ó, vamos conversar com ele. Eles foram. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor contou para eles como seriam as coisas, revelou o futuro. E aí, quando eles quiseram fazer uma comida para o anjo, ele falou: não, ofereça em sacrifício, em holocausto. E quando eles estavam oferecendo em holocausto, também o anjo se eleva. E dali para frente o anjo não aparece mais, mas a história se cumpre através da vida do pai, da mãe e da criança. Nós vemos na história de cada um deles os acertos e os erros. A Bíblia não esconde os erros das pessoas. É engraçado que os seres humanos, eles gostam de esconder os seus erros e de apontar o erro dos outros. A Bíblia não esconde os erros dos escolhidos e nem daqueles que foram separados. Ela mostra sim a graça, o poder de Deus, o amor de Deus, em cada tempo, de uma maneira ou de outra, cuidando dos seus. E assim também ele faz conosco nos nossos dias. Por isso esse texto que nós lemos diz: em todo tempo sejam alvas as tuas roupas. Ele quer dizer, você esteja limpo. O que é mais interessante é que nós somos chamados para uma nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram
e tudo se faz novo, tudo se fez novo. Sabe, você está me ouvindo? Algo que a Bíblia nos orienta, dizendo o que é ser cristão. Mas olha, você que está me ouvindo, posso dizer que uma grande maioria das pessoas, mesmo conhecendo Jesus, eles não querem viver uma nova vida. Eles até dizem, poxa, esse é um bom caminho. Olha, realmente, quem é um cristão tem algo especial na vida, é iluminado. Mas as pessoas vivem segundo os seus desejos. E não ficou apenas por isso mesmo. Ele diz, além de nós termos as nossas roupas alvas, limpas, ele fala, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Ou seja, o óleo no Velho Testamento sempre simbolizou a unção, o poder do Espírito Santo. Foi por isso que quando Jesus foi elevado aos céus, a promessa se cumpre logo em seguida. Ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar o meu Espírito, o Espírito da verdade. Existem muitas pessoas que dizem ser cristãos e até líderes de alta patente, ou de baixa patente, não importa. Ou que está começando agora, ou que já faz tempo, e que eles não vivem na verdade, eles vivem na mentira. De verdade, irmãos, viver na mentira, andar pela mentira, caminhar segundo os desejos da carne, desordenados, não é viver nova criatura, não é ser nova criatura. Quando o Espírito Santo habita sobre alguém, ele não necessariamente precisa ter dons específicos no sentido de ou falar línguas, ou expressar algum dom. Quando o Espírito Santo habita em alguém, o que se expressa dentro dele é uma nova vida. Ele começa a amar o próximo, ele começa a ter paz. Sansão foi alguém que teve um dom sobrenatural. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus se apossava dele, a força que ele tinha de maneira física era algo tremenda. Numa ocasião ele arrancou os portões da cidade e os carregou para longe. Ou seja, quando você vê os filmes antigos e vê o que eram os portões das cidades, você tem uma ideia. Diz lá o texto que ele pegou um leão e abriu a boca do leão e arrebentou como se não fosse nada. E olha, é difícil realmente um ser humano enfrentar um animal dessa proporção. E nós vemos isso em uma outra pessoa na Bíblia. Davi fala sobre isso também quando foi falar com... Ele disse que pegou um urso e arrebentou o urso. Pegou um leão e também arrebentou, pegou ele pelas barbas. Quando Deus fortalece os seus filhos, os seus a quem Ele ama, eles se tornam pessoas empoderadas. É interessante que as pessoas pagam caro, inclusive, hoje, para serem empoderados nos cursos e etc. Né? Eles querem ouvir o fulano importante falando sobre empoderamento, o outro fulano importante sobre empoderamento, a fulana importante sobre empoderamento. Eles querem ensinar as mulheres, né? A fulana quer ensinar as mulheres a serem empoderadas. E os outros... Sabe, irmãos? Sabe, amigos? Você que está comigo aqui, existe algo maior do que essas pessoas, que é o Deus soberano, e Ele nos deixou o Espírito. Então, quando diz aqui o texto, nunca falte óleo sobre a cabeça, nunca falte o Espírito de Deus sobre você. Porque você quer ser empoderado, esse Espírito te empodera para qualquer boa obra, para todo bom propósito Ele te empodera. E nós fizemos menção da vida de algumas pessoas, porque a Bíblia mostra, como eu disse para vocês, os seus acertos e os seus erros. E aí, na história, se você ficar apontando a história de Davi, a história de Sansão, não, na história o que importa é a sua história, é a minha história. Quando eu olho para mim e vejo que Deus tem um propósito na minha existência, então se eu me sinto de acordo com a vontade dele no meu tempo, eu estou em paz. Se eu estou dentro do propósito pelo qual ele me colocou na terra. Então, aí a sua história será contada também na eternidade.
Essas pessoas que ficaram registradas na Bíblia foram pessoas específicas para um tempo e um propósito. Mas no livro da vida estarão as histórias de todos. Aqueles que venceram. E lá vai estar escrito, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, isso somos nós, que fazemos parte da nova aliança. E nós fomos então empoderados para a vitória. E sempre quando nós falamos de vitória, você sempre pensa em alguém. Vencer sobre o inimigo, meu vizinho, sobre o meu irmão, sobre o meu tio. Nós não fomos colocados aqui para derrotar pessoas. O nosso propósito sobre a terra, os que vivem na nova aliança em Cristo, é o novo de Deus, o ser nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. No Velho Testamento, os inimigos das pessoas eram os seus próximos. No Novo Testamento, o nosso inimigo somos nós mesmos, muitas vezes. Aí você fala, mas como isso? Sim, os desejos desordenados da mente, da carne, do corpo. Os maus pensamentos, os maus sentimentos. Porque agora, na nova aliança, as coisas têm outra finalidade. Eu sei que muitas pessoas vivem se baseando no Velho Testamento, no sentido das regras que eram para lá. Você tem que entender o Novo Testamento dentro do contexto que é o Novo Testamento, e entender o Velho Testamento no conceito que era o Velho Testamento. Para cada tempo, Deus tratou o homem de uma maneira diferente, por isso chamam-se dispensações, os períodos de tempo em que Deus tratou o homem. E a palavra de Deus diz que agora, na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos ensina desta mesma maneira a ter as nossas vestes espirituais e humanas limpas, não com um sabão especial, não, limpas de maus pensamentos, limpas de más atitudes, ceder direitos muitas vezes aos quais nos pertencem a nós mesmos, em detrimento de ter paz. Eu sei que quando você lê o Novo Testamento, algumas coisas ali podem impactar a sua mente. E esse é o propósito. É uma nova aliança, é um novo tempo. Mas se você seguir em frente, você vai ver como é bom ter em todo o tempo as vestes limpas, alvas, né? E a unção do poderoso sobre a sua vida. Este conselho é dado para que todo ser humano viva uma vida de paz, enquanto na terra, para que também a sua eternidade seja algo surpreendente, maravilhoso. Que a eternidade seja para você, para mim, para nós, para todos os que querem viver a vida com Jesus, porque Ele foi quem disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Porém eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Eu desejo que você seja cheio desta vida, seja abundante nela. As pessoas, todas as vezes que a gente fala de abundância, eles pensam de comida e dinheiro, né? É muito mais do que comida e dinheiro. A abundância é uma vida plena, em paz. Por isso eu tenho estimulado a cada um de vocês, leia a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Os evangelhos são as bases, o selo da nova aliança. Eles dão a nós exatamente as diretrizes pelas quais alguém precisa para viver a nova vida aqui e na eternidade. Eu desejo que você seja alguém abundante, que os seus dias sejam dias abundantes, que você possa viver o sobrenatural e possa ser empoderado pelo Espírito Santo. Mas lembre-se, não se pode comprar este poder, não se pode negociar esse poder. Esse poder, ele vem sobre nós quando nós nos submetemos a ele, quando nós nos rendemos a ele dizendo, seja feita a sua vontade. Ou seja, damos a Deus a concessão da nossa vida. E então ele começa a nos usar, a nos guiar. E aí sim, ele passa a interagir conosco, nas nossas fraquezas e na nossa força. Nas nossas fraquezas, ele é força. E na nossa força, ele é multiplicador ainda mais. Ele nos alegra, ele nos capacita, ele nos renova e também nos perdoa.
Porque o Evangelho tem diversas referências que mostram sobre perdão. E o perdão não é só para nós, é também para o outro. Coisa que, em geral, os religiosos pensam, perdão é para mim, não para o outro. Para o outro é justiça, para mim é perdão. Se você ler o que está em Mateus, no capítulo 7, versículos primeiros ali, você vai ver Jesus descrevendo a respeito das pessoas que ela tem uma trave no olho, mas eles ficam tentando tirar o cisco do olho do outro. E aí ele diz, tira primeiro o cisco que está no teu, a trave que está no teu olho, depois queira tirar lá o cisco do olho do outro. São ensinamentos fortes, são ensinamentos sólidos, para que a gente tenha uma vida aqui enquanto na terra, boa. As pessoas têm tentado se empoderar, como eu disse, de diversas formas. Mas se empodere na força e no poder de Deus. Ela é vida. Ela traz paz, traz abundância. Se você ouviu esta palavra e falou, eu nunca havia conhecido nada semelhante. Ninguém tinha me falado a respeito dessas coisas. Então, você precisa convidar Jesus para entrar em você. Ele não entra forçado. Ao contrário, a nossa função é anunciar as boas novas, que é o Evangelho. Ou seja, Deus reconciliando com os homens, trazendo de volta para si aquele que estava afastado. E a Bíblia chama isso de morte. Aquilo que afasta, né? Separação. Agora Deus está reconciliando, trazendo vida. Então, se você nunca tinha ouvido falar a respeito disso, você pode hoje dizer, eu também quero. É o que eu quero para a minha vida. Eu quero para a minha existência ser reconciliado na presença de Deus. Eu quero viver com esse Deus. Eu quero desfrutar desta companhia, desta força, de ser nova criatura. Eu quero nascer de novo, porque essas coisas aqui já foram. Eu não acho sentido para a minha existência. E eu quero ter esse sentido. Então, se você quer ter um sentido para a sua existência, Jesus, ele nos dá esse sentido. Principalmente quando nós convidamos ele para entrar dentro do nosso coração. Para fazer morada em nós. Eu te convido, faça esta oração comigo, convidando Jesus para entrar. Vamos lá? Você pode dizer assim, Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida, no meu coração. Porque hoje eu entendi a importância de viver uma nova vida, de nascer de novo. E eu quero que essa vida seja abundante em mim. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, pois que a partir de hoje eu quero viver contigo. Amém. Que alegria poder fazer com você esta oração. É desfrutar deste momento especial de nova vida com você. Conserva Jesus no teu coração. Leia a Bíblia. Os evangelhos, principalmente, que narram a história, os ensinamentos de Jesus Cristo. Eu quero agora orar por todos que estão comigo. Você que tem uma necessidade. É o momento da oração da fé. E a Bíblia nos diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, que a fé traz à existência as coisas que não existem. E que pela palavra, o mundo que existe veio a existir. Olha a profundidade do que está escrito. Quando nós entramos na área da ciência mais profunda, nós vemos que tudo o que existe vem de uma única base de energia. É isso mesmo. Então, se existe algo a ser destruído aí na sua vida, quer seja uma enfermidade, quer sejam maus pensamentos e outras coisas que têm feito em você coisas ruins, nós vamos agora repreender. Ore comigo. Coloque diante de Deus a sua necessidade ou daqueles a quem você ama. E vamos falar com Deus. Momento da oração de fé. Querido Deus e Pai, nós elevamos o nosso pensamento a Ti em oração, unidos, agradecidos porque nos deixaste esta autoridade de trazer à existência, pela fé, as coisas que não existem. E nós nos unimos em fé para repreender toda e qualquer força contrária do mal que tem tentado se estabelecer neste coração, nesta mente,
neste corpo, ou nesta casa, ou neste relacionamento, toda obra do mal caia agora. Se afaste, vá embora. Deixe estas vidas. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ora o Senhor, para que agora seja restaurado a paz, seja restaurado a saúde, aonde houver necessidade de ser feito novo, que seja ali feito novo, trazendo vida, vida abundante. Oro sim para que desapareça toda e qualquer forma de mal, quer seja física ou espiritual. Sai agora em nome de Jesus Cristo. E oramos, te damos graças, porque sempre nos ouve. E agradecemos por poder fazer parte desse momento de libertação e de milagres. No nome de Jesus eu oro. Amém. Você que orou comigo, diga amém, Jesus, eu creio. E quero fazer mais 2 orações com vocês. Uma em favor daquilo que você traz à presença de Deus, para consagrar a Ele. Nós falamos aqui sobre Sansão. E quando o anjo foi até os seus pais e profetizou, disse a eles que agora ela daria a luz ao menino. E esse menino seria consagrado a Deus. Eles foram tentar oferecer algo para o anjo. E o anjo disse não. Consagre a Deus, consagre em oferta, em holocausto a Ele. Então você pode consagrar também a Deus a sua oferta. Aí estão as formas digitais, tem o Pix, que é o 62-955-505-0443-77. Tem as contas do Itaú e do Santander. A do Itaú, a agência é 8848. A conta corrente é 11-570-8. A do Santander, a agência é 2045. A conta corrente é 13-00-43-29-3. Ninguém é obrigado a fazer, mas se você o fizer, faça com amor, faça com gratidão, faça com alegria, pois a Bíblia diz que é assim que Deus se agrada, quando com alegria ofertamos, com alegria semeamos no reino de Deus. Consagramos ao Senhor estas ofertas, também os dízimos que são depositados na tua presença, Senhor, que são trazidos até a tua casa para a multiplicação da expansão do teu reino sobre a terra, pregação do Evangelho. Consagramos para que o Senhor seja glorificado tanto na pregação do Evangelho quanto na abundância dos lares daqueles que assim o fazem. Porque o Senhor foi quem prometeu abrir janelas dos céus, foi quem prometeu repreender o devorador, porque o Senhor tem esse poder. Por isso consagramos a Ti com gratidão no nome de Jesus, seu Filho. Amém. Uma curiosidade, você que não entende porque nós oramos em nome de Jesus, foi porque Jesus disse para os discípulos, até agora vocês não pediram nada no meu nome, peçam ao Pai no meu nome. Ou seja, então todas as vezes que nos referimos a Deus Pai, nós nos referimos através de Jesus Cristo. Porque foi Ele quem fez o sacrifício, foi Ele quem morreu na cruz do Calvário, e é através dele que nós temos todo o benefício da nova aliança. Entendeu agora? Por isso nós oramos em nome de Jesus. Finalizamos as nossas orações. Podemos começar também, é em nome de Jesus que nós oramos, e através desta autoridade. Legal, né? O esclarecimento. Então nós vamos também orar agora pelo nosso país, em favor das autoridades, dos que governam, sobre essa nação. Vem comigo, vamos orar. É bíblico. Querido Deus, nós oramos em favor desta nação. Por cada autoridade que é investida de poder, por cada autoridade que é investida ali de recursos para aplicá-los em função de uma área ou de outra, que cada um possa fazer a sua função bem feita. Que aqueles que fazem as leis trabalhem em função de melhorar a cada dia as necessidades do Brasil. E eu oro especificamente nesse sentido pelo pastor Jefferson Campos, lá como deputado federal, para que ele possa fazer um trabalho cada dia segundo o teu coração. Assim também o pastor Carlos César, aqui no estado de São Paulo, que a força do Senhor o conduza em toda boa obra, que como
a função em que o Senhor os colocou, eles sejam usados pelas tuas mãos, assim como já tem sido. 2 servos teus que são instrumentos nas tuas mãos para toda boa obra. Oro também em função daqueles que são colocados nas outras funções, no executivo, no legislativo eu já orei, no judiciário também. Esses dois nomes que eu citei são os nossos representantes por São Paulo, pastores que têm trabalhado em função do teu reino, mas também existem outras autoridades, meu Pai. Cuida delas. Quero orar pelas nossas autoridades espirituais, que a força do Senhor esteja com eles, para toda boa obra também. Representando o Conselho Nacional, pastor Mário, sua esposa. Representando o Conselho Estadual, pastor Toninho, sua esposa. Representando aqui a nossa região, pastor Nelson, pastora Sueli, eu, minha esposa. Representando, Senhor, os pastores, cada pastor envolvido, ligado conosco, em pregar as boas novas, cada liderança, suas famílias. Fortalece-os, guarda-os. Oro também, Senhor, por cada trabalhador que se dedica na área da saúde, os médicos, enfermeiros e técnicos, aqueles que estão no campo plantando, colhendo e fazendo chegar através de toda a estrutura às nossas mesas o alimento, aqueles que trabalham no saneamento, que fazem chegar água limpa, levam o esgoto embora, aqueles que trabalham levando os lixos embora, os que reciclam. Oro por todos os que fazem dessa nação um lugar melhor para se viver. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E chegamos agora, nesse momento, ao final deste culto. Agradecemos mais uma vez pela tua companhia, pela sua presença. É tão especial. Sabemos que é importante para você, que estamos ligados em um só Espírito, numa só fé, em um só amor, naquele que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Bendito seja o Senhor. Lembre, este versículo que nós lemos é para nós, para você, para mim. Em todo o tempo estejam alvas as suas vestes, estejam limpas. E nunca falte o Espírito, o óleo, sobre a sua cabeça, sobre todo o seu corpo. Deus abençoe. Tchau.